Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa o nosso programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos aqui nessa noite reunidos em sua proposta, em adorar a Deus, em glorificar e exaltar a Ele, porém maior é Ele. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E desde já começa o nosso programa Valendo de Deus. Que você aí do outro lado fique conosco, fique ligado em nosso programa, porque hoje Deus tem uma bênção para você através do nosso programa, através da palavra dele. Hoje tem uma cura, hoje tem uma libertação, hoje tem uma vitória para você, meu irmão e minha irmã. Então que você nesta noite receba o poder de Deus, receba a graça de Deus, receba a misericórdia de Deus, porém só Ele pode fazer, só Ele é a diferença, só Ele é que tem nos ensinado, nos sustentado de pé. Então Deus é o maior. Deus ele dá a recompensa e ele não cobra nada em troca. Deus é o único que faz sem esperar nada em troca, porque todo ser humano que faz alguma coisa para o outro sempre está esperando alguma coisa, mas Deus não. Deus ele não espera nada. Deus faz, porque Ele tem a misericórdia. Então a misericórdia de Deus hoje, nesta noite, se assenta sobre nós, sobre a nossa casa. E desde já temos aqui a palavra no livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 13 e a partir do versículo 13, que diz assim: permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes três é o amor. Então, se nós falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada valeria. Então a palavra, ela fala sobre isso. Então, se nós temos a grandeza de Deus, o poder de Deus, então nós devemos aprender o amor, aprender a amar, aprender a fazer o bem. Fazer o bem é amar, perdoar é amar. Então nunca devemos condenar ninguém, nunca devemos julgar ninguém. Por quê? Porque nós amamos. Se nós amamos, então nós sempre pensamos que as pessoas podem mudar. E elas podem, na verdade, porque basta querer. Porque Deus, Ele sempre nos dá uma segunda chance, Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, não sei quantas chances que Deus já te deu. Mas Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Então, sempre devemos acreditar. Não adianta nada eu ir lá, eu pregar a palavra de Deus, eu ser um religioso, eu frequentar a igreja e tudo, e não amar o meu próximo. Isso não adianta. Então, o que é de pessoas que estão doentes dentro da igreja, que não ama o seu semelhante, que não perdoa o seu semelhante, porque quem ama perdoa. Então, se você ama o seu semelhante, você perdoa. Então, jamais uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que anda no caminho de Deus, jamais ele vai desejar a morte, por pior que seja o inimigo dele, por pior que seja. Então, por quê? Porque eu devo perdoar. Porque logicamente que tudo que nós fazemos, tudo que o ser humano faz, tudo que ele planta, ele colhe. Então a justiça de Deus é 1000 vezes melhor do que a vingança do homem. Então a justiça de Deus é incomparável. É incomparável. Então nós devemos o quê? Sempre amar, fazer a nossa parte. Então Deus é quem faz. Então não adianta nada eu ser uma pessoa de Deus, eu orar, eu glorificar a Deus e eu não perdoar. Não adianta, porque se eu não perdoo, eu também não amo. Então se eu amo, eu perdoo. Então o perdão é necessário para aqueles que servem a Deus. Porque como que você vai ser perdoado por Deus se você é um carrasco e não perdoa aqueles que os feriram, aqueles que fizeram mal, ou seja, aqueles que pisaram na bola contigo? Então, eu devo sempre perdoar, eu devo sempre aceitar as pessoas da forma que elas são. Então, a grandeza de Deus está no amor. Então, quando eu amo o meu semelhante, Deus, ele vem e muda o meu quadro de vida, e muda a minha história. Porque eu
eu quero o bem. Então, quando eu desejo o bem para o meu próximo, para o meu semelhante, aquilo vem ser retribuído a mim. Então, quando você deseja o bem, não é obrigado a gente andar com quem a gente não se dá bem, não é obrigado. Mas também não é obrigado você desejar o mal, porque talvez você não simpatiza com a pessoa, ou a pessoa não simpatiza com você, porque tem gente que é espírito de porco, né? Porque talvez você não fez nada com a pessoa, e a pessoa de repente não gosta de você, tem raiva e tal. Então isso é uma coisa que não tem como explicar, né? Mas não adianta eu ter a fé e não ter o amor. Então, eu tenho que ter o amor. Então, quando o amor de Deus, ele vem sobre mim, então todas as minhas dores, todas as minhas doenças, elas são lançadas fora. Então, tudo aquilo que vinha para me oprimir, tudo aquilo que vinha para que eu fosse viver prisionado, ou ser um prisioneiro, aquilo ele sai automaticamente. Porque o amor, ele é um dom. Tem muita gente que não sabe. Pensa assim, mas eu tenho um dom de língua, eu tenho um dom não sei de quê e tal. Mas esquece do dom maior. Porque o dom maior é você amar o seu semelhante. É você fazer o bem. É você semear as boas coisas. Então devemos sempre estar semeando as boas coisas. O mundo hoje, ele está de cabeça para baixo. Então, o mundo está virado. Por quê? Porque a maldade tem tomado de conta. O ódio, o rancor, a vingança tem tomado de conta. Então a maldade tem invadido muitas casas, invadido muitas as pessoas. Hoje as pessoas matam por qualquer coisa. Hoje as pessoas brigam por qualquer coisa. Por quê? Porque hoje se prega muito a violência. Se prega muito aquilo. Não vou levar desaforo para casa. Fulano, você tem que levar desaforo para casa. Mas porque tem que fazer isso, fulano matou, ele tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro com ele. Tipo, que a pessoa parece que não está enxergando que a mesma violência que aquela pessoa teve com o outro. Aí quando eu vou lá e também quero que fazem um mal a ela, eu estou sendo igual àquela pessoa, talvez pior do que ela. Então hoje nós devemos semear mais o amor. Hoje em dia a mídia, ela não está aceitando pregar sobre o perdão, sobre o amor. Você entendeu? E uma coisa, quando eu falo pregar sobre o amor, sobre o perdão, sobre que as pessoas se regenerem e tal, não precisa de você ser crente para que você possa pregar sobre isso. Porque a pessoa que tem um veículo de comunicação na mão, ou seja, que está na mídia, ele tem o direito de anunciar, né? Fulano, não faça justiça com as próprias mãos, não queira fazer o mal, não queira, você entendeu? Para a pessoa poder se tocar ali. Então hoje em dia o que falta muito é o amor nas pessoas. Então quanto mais eu semeio o ódio, a vingança e tal, mais o mundo vai ficar pior, mais as pessoas vão ficar piores. Você entendeu? Então nós devemos sempre estar pregando sobre o amor, sobre recomeçar novamente, sobre ter oportunidade novamente. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje está aí sofrendo, se você hoje está passando um momento difícil, um momento de escassez, olhe para trás, veja o que você está fazendo de errado, veja o que você fez de errado, onde foi que você errou, onde foi que você caiu. Procura se levantar novamente, procura acertar lá onde que você estava errando. Talvez você se fechou ali em um mundo onde que você não deu oportunidade para você mesmo, né?
Porque tem gente que coloca uma ideia na cabeça dele e ninguém tira mais aquela ideia e trava naquilo e fecha naquilo. Não tá com a mente aberta para novas ideias, novas opiniões. Porque este mundo aqui é o seguinte: nós estamos aqui para poder aprender um com os outros. Então nós vamos aprender um com o outro, nós vamos só, né? Então pega uma ideia aqui, pega uma ideia dali, pega um conhecimento aqui, pega um conhecimento ali, e a vida vai ficando melhor. Mas se então ele se trava, ele subiu até um pedestal, e daquele pedestal ali é o limite dele. Ele não vai pegar mais conhecimento, ele não vai pegar mais aprendizado, porque ele acha que ele já se formou, que ele já está bom. E nunca, na vida, na escola da vida, nós nunca formamos, porque ninguém nunca sabe de tudo. Nós devemos sempre aprender coisas novas, sempre aprender, né? Cada dia mais a gente vai aprender uns com os outros. Então, quando nós temos a nossa mente aberta para poder escutar, para poder ouvir as pessoas, para poder ter uma comunhão, porque a comunhão é o amor, né? Que se não tiver o amor, não tem comunhão. Porque vamos se juntar 10 pessoas num ambiente só, numa sala, e cada um com a ideia, cada um com um rumo, então logo essas 10 pessoas vão se separar. Eles estão juntos, mas já tá separado, ninguém escuta ninguém. Então nós devemos o quê? Se nós estamos num ambiente fechado, nós estamos ali 10 pessoas ali, cada um tem sua ideia, o que devemos fazer? Fulano, vamos raciocinar qual ideia está mais próxima, qual ideia está mais perto. Está mais perto para que nós podemos juntar um número de pessoas e colocar em prática. Se nós colocarmos a ideia de fulano em prática e ele não der certo a ideia de fulano, nós vamos tentar a ideia de ciclano. Mas nós vamos como uma equipe. E se der certo, não foi só um que foi todos que foram. Então a ideia, talvez um teve, mas a equipe trabalhou. Então, quando nós trabalhamos em equipe, então nós conseguimos a conquista na vida, mas não somos só nós sozinhos. Teve alguém por detrás daquilo ali que nos ajudou também. Então, tem uma liderança, logicamente, mas tem aqueles que trabalham, que não deixa de ser também os membros a mesma coisa, né? A engrenagem do motor, ela funciona, mas desde a engrenagem grande até a pequenininha, o motor depende. O motor não trabalha só com as engrenagens grandes, mas trabalha com as pequenas. Então nós devemos ter essa linha de raciocínio, raciocinar isso aí, que nós não fazemos nada sozinhos. Tudo que nós formos fazer, nós dependemos das pessoas. E cada pessoa, cada ser humano tem seu valor. Cada ser humano tem sua qualidade, né? Independente da qualidade da pessoa, independente da capacidade da pessoa. Então, a gente tem que ter a mente aberta para podermos aprender cada dia mais. Então, cada dia mais devemos querer aprender, querer ter mais o conhecimento, querer ter mais o aprendizado, aprender coisas novas, coisas boas, coisas que fluem, coisas que te levam adiante. Tem muita gente que hoje ela está travada. Outrora era pessoas que venciam, eram pessoas que conquistavam, era pessoa que tinha bom ânimo, eram pessoas que corriam atrás, que tinha aquela alegria, e hoje talvez está travada, está parada, porque devido tanta paulada que já levou na vida, né? Vamos dizer assim. Então tem gente que se trava ali e ele não consegue mais ter convivência com as outras pessoas, porque devido a tanta crítica, né? Tantas pessoas jogar a pessoa para baixo. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite você tem uma oportunidade de se levantar da onde você caiu e começar novamente, né? Tendo a linha de raciocínio que você é um vencedor, que você é uma vencedora, né? Apenas andou com as pessoas erradas. Tem hora que a gente anda com as pessoas erradas e elas colocam a gente para baixo, porque tem gente que parece que não gosta de ver ninguém vencer, parece que não sabe o que é o amor. Porque o amor é o seguinte, é quando é um incentivo. Então quando você incentiva, você ama. Então nós devemos sempre estar incentivando as pessoas, né? A vencer, a conquistar, a ir para frente, a ver as pessoas vencer, né? Então que Deus nessa noite, Ele possa abrir o seu entendimento, que você possa entender isso,
que você sem o amor, você não vai conquistar nada, você não vai vencer. Então, quando você aprender a amar, quando você aprender a fazer o bem, quando você aprender a perdoar as pessoas, aí sim, aí você vai vencer. Aí você vai para frente, aí você vai evoluir. Quando você aprender a fazer as coisas sem esperar nada de ninguém, espera só em Deus e em você mesmo. Você entendeu? Você não deve esperar nada de ninguém, não deve ficar na dependência de ninguém. Por isso que eu falo, nós devemos ir buscar algo, conhecimento, buscar um aprendizado, para que nós podemos nós mesmos fazer, sem depender de ninguém, sem esperar ninguém, né? Então, Deus é a nossa força maior. Deus é o nosso bem maior. Não existe nada melhor, nada mais potente do que Deus, né? Então, mesmo com as nossas falhas, mesmo com nossos erros, nossos pecados, mas mesmo assim, Deus nos ama. Deus nos amou de tal forma que Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, né, como sacrifício para perdoar os nossos pecados. Então, se eu e você hoje estamos aqui, foi porque Jesus fez o sacrifício. Então, se nós queremos ver os nossos entes queridos bem, o que nós temos que fazer? Fazer o sacrifício. Então, você tem que sempre fazer um sacrifício pelos seus entes queridos. Isso se chama amor. Então, quando você se sacrifica pelo filho, pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido, então isso é amor. Isso é você querer bem as pessoas. Então, primeira coisa, tem gente que tenta mudar os outros. Tem gente que tenta mudar todo mundo. Ele quer mudar todo mundo. Ah, mas fulano tem que mudar, fulano tem que largar disso. Mas a gente tem que mudar em primeiro lugar. Porque se eu mudo em primeiro lugar, eu começo a aceitar as pessoas da forma que elas são. Então, quando eu começo a aceitar elas da forma que elas são, então aquilo não vai me incomodar mais. Então a mudança vem de mim. Quando chegar o certo tempo, aquela pessoa ela mesma vai mudar automaticamente. Então eu não devo viver incomodado com a mudança dos outros, mas eu devo incomodar com a minha mudança. Então tem gente que é assim, ele só quer ajudar aquele que ajuda ele. E não é assim. Nós devemos ajudar todos, independente. Sabemos que a recompensa não vem do homem, vem de Deus. Então, quando você aprender a fazer o bem voluntariamente, fazer o bem na rede social é fácil, cara. Fazer o bem anunciado é fácil. Agora eu quero ver você fazer o bem em oculto. Aquele bem que você faz que ninguém sabe, ninguém viu. Você entendeu? Então esse bem que se chama amor. Esse bem que você ama o seu próximo. É tipo assim, você pegar, começar a fazer propaganda do seu vizinho, uma propaganda boa para ele, e ele começar a evoluir, crescer a vida dele, sem ele saber que você está fazendo propaganda para ele. Isso é você amar. Isso é você querer ver a pessoa vencer. Isso é amor. Então, amor não é aqueles que falam, eu te amo. Eu te amo é fácil. Mas o peso da palavra de eu te amo, ela é muito pesada. O amor é quando você faz pela pessoa. Quando você intercede por ela. Quando você sacrifica por ela. Você entendeu? Mas o sacrifício por uma pessoa é o ensino. É você ensinar ela. Porque se você ama, você ensina. Então quando você ensina aquela pessoa, ela se dá bem na vida. Então o amor é incondicional em nossas vidas. O amor é incondicional neste mundo, neste universo. Mas muitos têm esquecido do amor. Muita gente hoje vê o amor como fraqueza. Então muita gente vê o amor como fraqueza. Porque o amor é assim. O amor é, como diz a palavra, se alguém bater na sua face de um lado,
você vai dar o outro. Isso é o amor, cara. Se alguém veio e mandou você andar 1 milha, você vai 2. Isso é amor. Você entendeu? Então quando você ama, você passa por coisa que ninguém poderia passar, mas você passa. Porque você ama, você fala, pô, eu amo, eu vou ajudar fulano, eu tenho que ajudar, eu tenho que ter paciência, eu tenho que saber esperar. Isso é o amor. O amor é você saber esperar. Você é aquilo que eu falei, é você aceitar a pessoa da forma que ela é. Então, se ela tiver de andar num caminho tortuoso, ela vai andar. Mas a esperança sua é que ela possa andar no caminho reto. É que ela possa aprender e andar no caminho certo. Se ela vai andar no caminho reto ou não, só Deus sabe. Mas a sua esperança é de ver aquela pessoa no caminho reto. Você nunca desistir daquela pessoa. Então quando você nunca desiste de alguém na vida, é porque você ama. Você nunca desiste. Não, mas fulano está todo torto, fulano está no caminho errado. Mas você fala assim, não, eu tenho esperança que fulano ainda vai andar no caminho reto. Não, mas eu vou fazer por fulano, porque eu sei que ele vai andar ainda no caminho reto, vai andar no caminho certo. A gente quer falar, fulano, abre mão de ser grande, esse cara não presta não. Tal. Eu penso, não, mas eu vou insistir mais um pouco. Eu vou sacrificar mais um pouco. Mas quando eu falo do amor, não é o amor que passa a mão na cabeça, mas o amor que ensina, que corrige. Esse é o amor correto. Então que Deus nessa noite possa abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, que você possa ter esse conhecimento, esse aprendizado. Não desista de ninguém, cara, de ninguém. Então sempre o bem vai vencer o mal. Quando você vê uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa que fez alguma coisa, não deseja o mesmo crime que ele cometeu para ele, porque senão você vai ser igual a ele e você vai pregar mais violência e vai ter mais pessoas como aquela pessoa. Mas você deve pregar o amor, você deve pregar o arrependimento, para que as pessoas possam ser movidas pelo amor. Porque quando as pessoas são movidas pelo amor, a violência diminui. Mas quando as pessoas são movidas pela violência, pela mágoa, pelo ódio, a violência aumenta. Então a violência só tende a aumentar quando ela é propagada, ela é anunciada. Então se você vê nos rádios hoje, é violência. Se você vê na televisão, é violência. E quem está lá anunciando a violência, ele está pregando a violência. Porque ele também quer que faça com aquela pessoa como ela fez. Então, a violência vai gerando violência. Então a pessoa está ali acostumada a ver um jornal, a escutar uma notícia na rádio, aí sobre violência, que tem que fazer isso e tal, e aquilo vai entrando na cabeça dela. E ela vai se enchendo também de ódio, de raiva, e daqui a pouco ela está fazendo também. Porque ela dá brecha para o diabo entrar. Então ela se fecha de raiva, de ódio, mas fulano, se eu pegasse ele, eu matava ele. Mas você entendeu? Então aquele ódio é onde que o diabo trabalha. É onde que o diabo movimenta. O diabo não gosta de quem ama. Você pode ver, pessoa que ama, pessoa que pensa assim, não, fulano vai mudar. Mas você é besta demais. Todo mundo fala você de besta. Por quê? Porque você tem esperança das pessoas mudar, porque você tem esperança de dar certo na vida das pessoas. Mas o diabo não gosta disso. O diabo gosta de pregar violência. O diabo gosta de pregar ódio. Então, ele põe na cabeça das pessoas que o amor é fraqueza. Mas o amor é fraqueza para o diabo. O amor é fraqueza para o diabo. O diabo, a maior fraqueza do diabo é o amor. É a compaixão, é o perdão. Isso é a maior fraqueza do diabo. O diabo não gosta de quem perdoa. O diabo não gosta de jeito nenhum. O diabo gosta daqueles que faz vingança. Aí ele gosta porque ele trabalha lá. Se ele trabalha
naqueles. Você acha que ele não vai ficar contente? Que ele está lá trabalhando. Uma pessoa foi lá e matou. Aí o outro falou, pô, se eu pegasse fulano também eu ia matar fulano. Então ele trabalhou na vida daquele que matou e está trabalhando na vida daquele outro que está vendo aquela reportagem e está lá falando a mesma coisa. Você entendeu? Então o diabo, ele quer semear o ódio. Ele quer semear o mal. Esse é o trabalho dele. De pregar somente o fracasso, a derrota. Ah, fulano não tem jeito. Fulano não muda não. Você tem que morrer. É desse jeito que é o diabo. Mas Deus, ele muda. Deus, ele transforma. Deus, ele liberta as pessoas. As pessoas que estão aí no mundo, aí fora, eles não acreditam na transformação do estuprador, do matador, do psicopata. Não acreditam. E eu vou além ainda. Tem muita gente que está dentro da igreja que não acredita. Mas só que Deus, ele faz acontecer. Onde que Jesus habita, ali há mudança, ali há transformação. E as pessoas estão tão convictas de acreditar naquilo que vê, que são, a maioria das pessoas são igual Tomé, só acreditam naquilo que vê, que eles não olham o fruto da árvore. Eles olham a árvore, mas eles não olham o fruto que a árvore produz. Porque uma pessoa, quando Deus se manifesta na vida dele, os frutos são diferentes. A árvore pode ser a mesma, mas os frutos não é. Não é de jeito nenhum. Você conhece uma pessoa quando ele é de Deus. Não tem como você acender uma lamparina e esconder ela debaixo da cama. Porque a claridade dela vai dar interferência em todo o ambiente. Então, as pessoas que são transformadas por Deus verdadeiramente, no falar, no que ele fala, você já vê. Pois essa pessoa tem Deus na vida dela. Essa pessoa é movida por Deus. Falou, pô, mas fulano, ele roubava, ele matava, ele fazia uma porção de coisa errada, usava droga e tudo, e hoje... Mas você presta atenção no que ele fala, no que sai. A boca fala do que o coração está cheio. Aí você vê ele falando, aí você fala, pô, não, isso aqui é outra pessoa. Então quando fala assim, quando a pessoa se batiza para a velha criatura morrer e nascer a nova, aí Deus fala, é o Espírito. Então aquele Espírito que não tinha entendimento, que era cego, que não ouvia, ele fica lá, na água. Aí quando vem o outro, que é o de Deus, aí ele enxerga, ele ouve e ele fala. E ele mais ouve do que ele fala. Esse é o Espírito de Deus. Seja tardio em falar, mas seja ágil em ouvir. Então muitas pessoas estão enganadas neste mundo porque falam demais e não escutam ninguém. Então todo aquele que não escuta, ele é tolo, porque ele não presta atenção no que estão falando com ele. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque não prestam atenção no que estão falando. As pessoas que se firmam na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, são as pessoas mais perdidas, são as pessoas mais frustradas na vida. Mas as pessoas que querem sempre aprender, que querem sempre ter mais conhecimento, são as mais felizes, são os que vivem melhor neste mundo. Porque sou tardio em falar, mas sou ágil no ouvir. Então eu só escuto. Então você escuta primeiro, porque tem gente que você tem que ouvir ela primeiro. Aí você vê se ela merece uma palavra de sabedoria ou se ela merece a mesma palavra que ela está falando de tolo. Porque nunca que você vai pegar uma roupa
da sabedoria e vai vestir na tolice. Roupa de sabedoria você vai vestir na sabedoria. Roupa de tolice você vai vestir na tolice. Então não adianta você ir lá falar uma palavra bonita para a pessoa que ela não tem entendimento, que ela não vai entender o que você está falando. Então, dessa forma, se você quer aprender, se você quer ser uma pessoa mais inteligente, se você quer ser uma pessoa mais racional, se você quer amar mais, aprenda a ouvir. Ouve primeiro, deixa a pessoa falar. Aí você raciocina. Você fala, pô, essa pessoa aqui não sabe nem o que está falando. Não tem nem conexão com o que ela está falando. Então eu não vou discutir com ela, não vou brigar com ela, porque ela não tem noção. Então você vai falar para ela, não, você está certo. E vai embora, segue seu caminho. Então, assim o mundo é melhor. Assim a vida é melhor. Então você ouve primeiro, depois vai. Muitas pessoas se frustram, ficam com raiva, porque ele chega lá e quer ensinar, ele quer falar, mas talvez aqueles não estão prontos para aprender ainda. Até para aprender você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para aprender, senão você não aprende. Porque o aprendizado, ele vem de dentro. Você tem que querer aprender. Você tem que ser curioso, você tem que querer vencer. Então nós somos como uns fios de energia. Tem o negativo e o positivo. E quando esse fio negativo está sozinho dentro de você, nada de positivo você pode pregar para aquela pessoa. Não vai nada de positivo, porque não vai dar certo. Mas depois que começa o positivo e o negativo, e perto do negativo, o positivo tem mais força. Então o que acontece? Aquela pessoa começa a mudar. Ela começa a entender, ela começa a compreender. Por quê? Porque ela mudou. Aquilo que era negativo dentro dela passa a ser positivo. Ela fala, não, pô, eu sofri até agora, eu passei mal até agora. Por quê? Porque eu estava vendo diferente. Eu estava vendo só derrota, eu estava vendo só fracasso. Mas a partir de agora eu vou ver só sucesso. Então quando você começa a ver as coisas antes de acontecer dando certo, então vai dar certo. Você vai arrebentar. Mas quando você vê as coisas erradas antes de começar, nem comece, porque vai dar tudo errado. Porque o jeito que você olha, a luz do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, o corpo está todo iluminado. Mas se os olhos forem mal, grande treva estará o seu corpo. Então tem muita gente que está vivendo nas trevas, está vivendo na calamidade, na pobreza extrema. Mas por quê? Porque não está enxergando da forma que Deus quer que você enxergue. Então, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, muda a sua vida, muda o seu quadro de pensar, de raciocinar, de ver as coisas. Muda, rapaz. Muda. Começa a acreditar mais. Começa a acreditar mais no ser humano. Começa a acreditar mais nessa nação. Começa acreditando primeiro em Deus. Primeiro você vai ter que acreditar em Deus. Sem Deus nada é possível. Eu falo, eu sou bom. Mas Deus, Ele é muito melhor. Deus é muito melhor do que eu. Não tem comparação. Então, você pode ser bom, mas Deus é muito melhor. Você pode ter uma mulher boa, mas Deus é muito melhor. Você pode ter um esposo bom, um marido bom, mas Deus é muito melhor. Você pode ter um filho bom, mas Deus é muito melhor. Você pode ter um emprego bom, mas Deus é muito melhor. Você pode ter uma empresa boa, mas Deus é muito melhor. Você pode ter a maior riqueza deste mundo, mas Deus é muito melhor. Então sempre Deus vai ser melhor do que tudo. Então, para mim aprender a amar, perdoar, eu tenho que aprender a acreditar em Deus. Acredite em Deus e a sua vida muda.
Amém? Então que a graça e a paz fiquem com todos vocês. Até o próximo programa. Aprenda a perdoar. Faça o bem sem olhar a quem. Deus é o melhor. Deus é bom. Esse sim é bom. Fiquem todos na graça de Deus, na paz de Deus, e que Ele possa mudar seu pensamento, que Ele possa arrancar essa negatividade de dentro de você, e que possa colocar pensamento positivo. A graça e a paz, e fiquem todos com Deus. Amém.